Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Elias. Elias disse para o povo de Gileade que não iria chover durante alguns anos. E o Senhor Deus ordenou para Elias para que ele fosse para o Jordão, porque ali ele já havia dado ordem para os corvos o sustentarem, trazendo pão e carne ao amanhecer e pão e carne ao anoitecer. Elias obedeceu ao Senhor e foi para o Jordão. Ali também tinha um ribeiro, do qual Elias bebia água. Só que com o passar dos dias, esse ribeiro ele se secou porque não estava havendo chuva sobre aquela terra. E então o Senhor Deus deu ordem para Elias ir para uma outra cidade chamada Sarepta, porque naquela cidade o Senhor Deus já havia ordenado para uma mulher viúva que ela alimentasse a Elias. Elias obedeceu ao Senhor novamente, foi para essa cidade de Sarepta e quando ele estava na entrada dessa cidade, ele já viu essa mulher viúva apanhando lenha. E então ele disse para ela: "Por favor, me traga um pouco de água dentro de uma botija." E ela disse para Elias: "Eu não tenho quase nada, a não ser um pouco de farinha dentro de uma panela e um pouco de azeite dentro de uma botija." E Elias disse para aquela mulher: "Vá, prepare antes para mim um pequeno bolo e também me traga um pouco de água. E depois prepare o alimento para você e o seu filho. E não tenha medo, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não faltará, e o azeite da botija também não vai faltar." E ela entrou, fez aquele pequeno bolo, trouxe a água que Elias pediu e também fez o alimento para ela e o filho dela. E assim como o profeta Elias havia dito, aquela mulher viúva e seu filho viveu, porque não faltou a farinha na panela e nem o azeite na botija. Depois de um tempo, o filho daquela mulher adoeceu e a doença que ele estava, ela se agravou e ele acabou falecendo. Então aquela mulher viúva disse para Elias: "Elias, o que foi que eu fiz?" E então Elias pegou aquele menino e levou-o para cima, para o seu quarto, onde Elias dormia, onde ele estava hospedado, e colocou aquele menino sobre a cama e clamou ao Senhor: "Senhor, devolve a vida deste menino." E o Senhor atendeu a oração, ao clamor de Elias, e imediatamente aquele menino retornou à vida. Deus devolveu a vida daquele menino. Elias pegou aquela criança nos braços e devolveu para aquela mulher viúva. E ela, vendo que o seu filho estava vivo e saudável, ela disse para o profeta Elias: "Agora eu vejo que você é verdadeiramente um homem de Deus, um profeta do Senhor." Depois de 3 anos, o Senhor Deus ordenou para que Elias se apresentasse perante o rei Acabe, porque ele daria chuva sobre a terra. E Elias foi até o rei Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então o rei Acabe disse para Elias: "Então é você que tem perturbado a Israel?" E Elias disse: "Eu não tenho perturbado a Israel, e sim você e a sua família, porque você e a sua família parou de seguir os mandamentos do Senhor Deus e tem seguido a outros deuses. Agora mande ajuntar a todo o povo de Israel os 450 profetas de Baal e os 400 homens, 400 profetas do poste ídolo." O poste ídolo era uma imagem de escultura, ou seja, os 400 que se prostravam perante a esta imagem de escultura. E Elias disse para aquele povo: "Até quando vocês vão ficar em 2 pensamentos?
Se vocês acreditam que só o Senhor é Deus, segue apenas ao Senhor. E se vocês acreditam que Baal é Deus, então segue-o apenas. E então aquela multidão não respondeu nada. E Elias disse: eu sou apenas um profeta do Senhor, e vocês são 450 profetas de Baal. Elias disse: vamos preparar 2 cordeiros. Eu vou invocar o nome do meu Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E vocês vão invocar o Deus de vocês com outro cordeiro. E então vocês vão primeiro, porque vocês estão em maior número. E aquele Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. E todo mundo concordou com Elias em fazer aquilo. E então os 450 profetas de Baal arrumaram ali o altar e colocaram o cordeiro e começaram a clamar o Deus deles. Só que eles saltavam e gritavam e nada acontecia, não tinha quem respondesse a eles. E eles então começaram, segundo o costume deles, a se cortar até derramar sangue, e saltavam e gritavam e invocavam o Deus deles, só que ninguém respondia, não tinha quem respondesse. Quando chegou ao meio-dia, Elias começou a zombar daqueles homens, dizendo: clame mais alto ainda, quem sabe o Deus de vocês está dormindo e logo vai acordar? Ou quem sabe ele está ocupado atendendo alguma necessidade? Continuem gritando e clamando, só que Elias sabia que ninguém iria responder. Elias já sabia que só o Senhor é Deus. Quando aqueles homens pararam de clamar, porque não tinha quem respondesse, ninguém respondeu, chegou a vez de Elias. Elias então reparou o altar que estava quebrado, ajuntou as 12 pedras. As 12 pedras simbolizam as 12 tribos de Israel. E ele reparou aquele altar, ele fez um rego ao redor do altar e deu ordem para aqueles profetas de Baal para que eles o ajudassem, trazendo água e derramando naquele rego que Elias tinha feito em volta do altar. E fez isso por 3 vezes. Derramaram água e encheu aquele rego. Então, no altar, Elias também arrumou ali lenha e colocou o cordeiro sobre ele e clamou ao Senhor, dizendo: meu Senhor Deus, mostra perante todo este povo que só o Senhor é Deus. Me responda, ó Deus. E então o Senhor Deus respondeu Elias por meio do fogo. Fogo caiu do céu, fogo que o Senhor Deus mandou. E o fogo, ele secou aquela água que estava no rego que Elias havia feito e também consumiu, queimou aquele cordeiro. Ou seja, o Senhor Deus recebeu o sacrifício que Elias havia feito e respondeu à sua oração. E vendo todo aquele povo, estava ali os 450 profetas de Baal e todo o povo de Israel vendo aquilo ali. E os 400 homens, 400 profetas que adoravam ao poste ídolo, aquela imagem de escultura. E vendo aquilo, eles todos começaram a dizer: só o Senhor é Deus e não há outro. Só o Senhor é Deus. Todos reconheceram que só o Senhor é Deus e não existe outro. Elias matou aqueles 450 profetas de Baal com a ajuda de todo o povo de Israel. Elias avisou ao rei Acabe que estava vindo uma grande chuva. E Elias deu ordem para que um jovem observasse em direção ao mar. E se ele visse algo, então aquele jovem foi por 7 vezes e olhou em direção ao mar. Só que apenas na 7ª vez
ele voltou dizendo a Elias que viu algo. Ele disse a Elias que viu uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. E então logo os céus se enegreceram e começaram os ventos e uma chuva forte se iniciou. Assim como o Senhor Deus havia dito, aconteceu. Lembra que não estava chovendo? Já fazia por volta de uns 3 anos. E o Senhor Deus havia dito por meio do profeta Elias que iria trazer chuva sobre a terra. Foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor Deus estava trazendo agora chuva sobre a terra. E Acabe disse para Jezabel, sua esposa, que Elias, junto com todo o povo de Israel, havia matado aqueles 450 profetas de Baal. E então Jezabel enviou um mensageiro até Elias, que disse para ele: Jezabel procura te matar. E então Elias fugiu pelo deserto de Berseba e se colocou ali debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte ao Senhor. E acabou dormindo debaixo daquele pé de zimbro. E veio um anjo e tocou em Elias, acordando. Elias acordou e viu pão cozido sobre a brasa e água. E o anjo disse para ele: levanta e come. Elias levantou e comeu aquele pão e bebeu aquela água, só que voltou a dormir. Então o anjo novamente veio e tocou em Elias, acordando-o. E o anjo disse para Elias: levanta e come, porque é longo o caminho. Então Elias levantou, comeu aquele pão, comeu aquela água que estavam ali novamente para ele, e ele andou pelo deserto 40 dias e 40 noites apenas com a força daquele alimento que o anjo, por ordem do Senhor, havia deixado ali para Elias. Olha o que o Senhor Deus pode fazer. Apenas com aquele pão e com aquela água que o anjo do Senhor deixou para Elias, por ordem de Deus, ele conseguiu caminhar durante 40 dias e 40 noites. Elias então caminhou até Horebe e encontrou uma caverna, e entrou dentro dela e se escondeu ali. Só que o Senhor Deus disse para Elias: Elias, o que fazes aí? Então Elias respondeu ao Senhor: meu Senhor, eu tenho sido um servo fiel, mas eu sou o único profeta do Senhor que restou. Eles mataram, Jezabel matou os profetas do Senhor, e só eu fiquei. E ainda ela busca me matar, estão querendo me matar, Senhor. E o Senhor disse para Elias: vai e volta, e unge a Azael como rei da Síria, Geu como rei de Israel, e Eliseu você vai ungir como profeta em seu lugar. O Senhor Deus também disse para Elias: eu guardei 7.000 homens que não se curvaram perante Baal. Você não está só. Quando Elias se encontrou com Eliseu, Eliseu insistiu para que caminhasse próximo de Elias. E Eliseu se tornou como se fosse um aprendiz de Elias. E então, quando estava já no final da vida de Elias, próximo do Senhor Deus o tomar, Elias disse para Eliseu: eu preciso ir até o Jordão, porque o Senhor Deus assim me ordenou. E Eliseu disse: eu vou com você, de forma alguma eu vou te deixar e só. E então foi os dois para próximo do Jordão, e Elias disse para Eliseu: me pede depressa o que você quiser, antes que o Senhor Deus me leve. E então Eliseu pediu para Elias: eu quero porção dobrada
do seu espírito. Ou seja, eu quero ter 2 vezes mais poder do que você. E Elias disse para Eliseu: o que você me pede é algo duro, mas se você vir eu sendo levado para os céus, se você vir o Senhor Deus me levar, me tomar, você vai receber aquilo que você pediu. Mas se você não vir, significa que você não vai receber. E então, de repente, desceu, vindo do céu, um cavalo de fogo e um carro de fogo. E Eliseu, que estava lá embaixo, viu aquele cavalo de fogo e o carro de fogo descendo. E Elias foi dentro deste carro de fogo, no meio de um redemoinho, subindo para o céu. E Eliseu viu tudo o que aconteceu, ou seja, o Senhor Deus atendeu ao pedido do profeta Eliseu e recebeu do Senhor 2 vezes mais poder do que Elias. Eu já falei aqui no canal sobre a história de Eliseu. Se você ainda não assistiu, assista, que é excelente, é outro profeta do Senhor, com ótimas histórias de milagres que o Senhor Deus realizou. Então essa foi a história do profeta Elias. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.